buenas tardes, mis alumnos queridos, personas lindas de mi corazón. Estamos aquí con la profesora Inira para más una clase de español, ¿sí? Ya estamos en septiembre. Vamos a leer la fecha. Hoy es miércoles, día 23 de septiembre de 2020. Y antes de hablarmos sobre la frase de la semana, yo voy a decir el título, el tema de nuestra clase, ¿sí? Es transportes y señales de tránsito, ¿sí? Aquí está faltando un acento agudo, aquí está una tilde, pero hay, ¿sí? Tránsito en español, ¿sí? Entonces vamos a ver la frase de la semana. Como estamos hablando de tránsito, ¿sí? De tráfico, también puede ser tráfico, ¿no? Esta es la frase de la semana. Este combinado no combina con tu vida. ¿Qué combinado? Este, ¿no? Bebida, cerveza. Los españoles beben mucha cerveza, ¿no? Vino, que sea, alcohol, ¿no? Alcohol con coche, conducir coche, ¿no? Igual a muerte, ¿sí? Es peligroso. Igual a peligro, igual a una cosa peligrosa para tu vida, ¿sí? Arriesga tu vida, ¿no? Si haces esto. Entonces, este es el combinado. Este combinado no combina con tu vida, ¿sí? Si tú ya tienes carnet de conducir coche, tenga responsabilidad, ¿sí? Tú hay que tener responsabilidad. Tú tienes que tener responsabilidad. Entonces, aquí tenemos escrito aquí. Campanha de prevenção de acidentes de trânsito, lá o acento que eu falei, né? Drogas e ingesta de álcool, sim? É só um aviso, um combinado mesmo, sim? Para vocês pensarem. Bueno, vamos ao próximo slide. Já falei demais. Sí, sabia que tinha mais uma coisa para falar. Esto aqui, ó, es placa, né? Que nosotros llamamos placa. Puede ser placas o carteles. Sí, en español se ve mucho carteles. Si miren esta palabra, carteles, ya lo saben que es placa, ¿sí? Carteles de tránsito, por ejemplo, ¿sí? Vale, sabia que eu tinha alguma coisa importante para falar, lembrei. El próximo slide tenemos algunos medios de transporte, ¿sí? Como estes. Vamos ler tren, ó, com N. Em português, a diferença é a seguinte, eu vou falar em português só para vocês entenderem bem, tá? Trem, trem. Vocês estão vendo a diferença do som? Ó? Trem, tren, tren. Esse N do espanhol, eu não sei se eu já falei, eu já devo ter falado, mas vou falar de novo para vocês se recordarem, tá? Lembrarem. Esse N é o mesmo do inglês, é o N no céu da boca, tren, tá? Tren. Em espanhol tem alguns sons parecidos com o inglês. Depois temos acá, avião, sim, avião, metro, táxi, helicóptero, mesmo tendo acento, helicóptero, sim? Autobús, que também há um outro nome gracioso para esto, pero para nosotros en portugués queda como una palabra fea, ou seja, um palavrão. pero yo voy a decir solo por curiosidad, ¿sí? Buceta, pero buceta com esse, ¿sí? Buceta. Caminhão, caminhão é caminhão, tá? Coche, que é carro, bicicleta, que é bicicleta normal, moto, barco, limusina, que é limusine, ó, aqui vocês têm a tradução aqui na frente, né? A grua, que seria o guincho, tá? O iate, que é só com o Y, aqui com Y, pero não cambia muito. Cruzeiro, que é o cruzeiro, tá?
E lancha, seria a nossa lancha, tá? Aqui nosotros tenemos placas de coche, ¿sí? De Barranquilla, que es Colombia, de Chile y de Ecuador. Só para ustedes tener una percepción de cómo es, ¿sí? Barranquilla es la tierra de Shakira, ¿no? Ella canta en una canción, esta cantante canta, en Barranquilla se baila así. Me gusta mucho la Shakira. Bueno, el próximo. Yo creo que era solo esto de este slide. Sí, vamos a seguir adelante. Aquí tenemos algunos que no tenía en el otro, porque ustedes van a decir, pero profesora, ya teníamos este, pero no, porque acá tenemos la furgoneta, que não tem em outro, ¿sí? Furgoneta, que é tipo um furgão mesmo. E o tractor, que também não teníamos em outros. E os outros sim, coche, autobús, caminhão, trem, metro, moto, bicicleta, avião, helicóptero, barco, navio e trator. ¿Sí? Vale, yo creo que es así. Yo voy a decir un poquito ahora de un poquito de vocabulario para ustedes, ¿sí? ¿Cómo se dice, por ejemplo, motorista en español? Se dice conductor, con C, ¿sí? Con la C. Conductor. ¿Y cómo se dice estacionar, por ejemplo? Aparcar. Estacionamiento, aparcamento, ¿sí? Aparcar, estacionar. Como se dice cinto de segurança? Vocês sabem como se dice? Se dice cinturão de seguridade, ¿sí? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu ia falar. Assim, e como se dice carteira de habilitação em espanhol? Se dice carnet de conducir. Carnet de conducir, ¿sí? Creo que es solo esto. Pero ahora voy a seguir para el slide de adelante, el próximo slide, y voy a contarles una historia, ¿sí? Verdadera, es real, que aconteció conmigo y con mi prima. Entonces un día estaba hablando con mi prima ya hace algún tiempo, ¿sí? Y ella escribió en el WhatsApp, por el WhatsApp, ¿sí? Ella es española, vive en España, en Madrid, ¿sí? Y Laura estaba contando que estaba sacando el carnet de conducir, carnet de coche. Solo que ella escribió diferente, ella escribió errado, hubo un error en su escrita y escribió para mí, yo estoy secando el carnet de coche. Entonces fue gracioso porque yo comprendí una otra cosa que no era lo que estaba hablando, lo que ella estaba hablando. Eu compreendi, vou falar em português agora, que ela estava secando a carteira de habilitação, porque ela escreveu E ao invés de sacando, né? Ao invés de falar sacando o carnet de coche, ela escreveu, eu estou secando o carnet de coche. E eu perguntei para ela, então ha llovido? Llovió? Choveu, né? Molhou, alguma coisa assim. Eu fiquei imaginando, mas como que molhou a carteira de habilitação dela? E na verdade ela estava tirando a carteira de habilitação. Ela estava contente, me contando que ela estava tirando a carteira. E eu entendi que estava secando. Foi muito engraçado nós duas conversando esse dia. Porque quando você escreve alguma palavrinha errada, já dá a entender que é outra palavra, né? E aí a confusão está feita, né? La confusión es hecha y es así, y así es, ¿sí? Tenemos esta expresión, así es. Bueno, entonces vamos a hablar ahora cómo viajas en tu ciudad. Por ejemplo, yo viajo en coche. Yo voy en coche, ¿sí? Antigamente, quando não tinha carnet de conduzir, eu iba de... ¿Dónde está? Acá. Autobús o buseta.
En Argentina creo que sea buseta, ¿sí? Pero no estoy segura. Sí, yo iba de autobús. Tenía hasta la carteirinha lá, ai, como fala mesmo? Carteira do ônibus lá, esqueci como fala em português. Bom, enfim, tinha isso. Da Transurb, acho que era ainda. Tá? Então, vamos solo nos atentar para esto. Viajas en tren, coche, moto. No me gusta la moto porque la moto es peligrosa, ¿no? Moto causa muchos accidentes de tránsito. Avión también, tampoco me gusta avión porque yo tengo miedo. Pero si fuera necesario, yo voy, pero solo si fuera necesario, porque si no, yo no voy. La bicicleta. Yo tenía una bicicleta morada, pero yo de presente, yo doei, né? Eu doei de presente a um amigo, sim? Aqui temos o táxi normal, né? Vou em táxi. E temos rickshaw. Na verdade é shaw, tá? Tá faltando um H aqui. Aqui tá rickshaw. Este transporte estranho, esquisito, este transporte diferente, raro, né? Este transporte raro, ¿no? Él es para la élite. Dice que es para los ricos que dinero alcanza para para utilizarlo, ¿no? Porque es un poquito caro, tá? Um pouquinho caro. Então, esse esporte, ele é assim, ele é uma carrocinha que vai uma pessoa, ele é de tração humana mesmo, tá? Que a pessoa vai tracionando uma ou duas pessoas que vão aqui dentro, tá? Dessa página era só isso que eu queria dizer. Vamos para a próxima. Seguimos, adelante. Bueno, entonces tenemos estas dos preposiciones, ¿sí? En, a. Cuando yo utilizo en coche, en autobús, en moto, así para nosotros conjugarmos el verbo ir, ¿sí? Voy, ok, ¿sí? Ok, vale. Usted va, não esquecendo de conjugar certinho as personas com el verbo, ¿sí? Entonces, assim, yo voy, tú vas. Sempre tem que colocar o S, não te olvides de la letra S, ¿sí? Tú vas, él, ella, usted va, nosotros vamos, vosotros, vosotras vais, ¿sí? Vais. Ellos, ellas, ustedes van, com N, não coloquem M, tá? Então, eu vou em coche, eu vou em autobús, moto, eu vou em avião, eu vou em táxi, eu vou em metro. Metro é metrô, né? Já falei. Eu vou a pé e eu vou a cavalo, sim? Todos esses daqui, ó, é N. Esqueci de falar. Eu vou em bici. Eles têm a mania de falar bici. Eles abreviam igual a gente, né? Ao invés de falar bicicleta, bici. Eu vou em trem, eu vou em barco, ¿sí? Eu vou a pé, eu vou a caballo. Solo estos que utilizar. Vamos, seguimos para adelante. Aqui nosotros tenemos zona peatonal. ¿Ustedes saben lo que significa zona peatonal? Baje de la bicicleta. Olha lá, agora aqui eles usaram bicicleta porque é um cartel, sim? Então, zona peatonal tá falando assim. Essa zona, né, que eu vou falar o que é, baixe da bicicleta, desça da bicicleta, tá? Então, o próximo. Aqui temos una calle de Andalucía, en la España, ¿sí? Una avenida, oh, qué bonita. Una avenida de Andalucía, escrito dirección complejo industrial, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la zona peatonal, ¿sí? Es esta. Zona peatonal es la zona de pedestres. Então, olha que engraçado, como é pedestres em espanhol. Peatones, ¿sí?
Peatones é pedestres. Peatón é um pedestre. Peatones são mais de um, ¿sí? Creo que... sí, semáforo es semáforo mismo. También ya escuché sinalera, ¿sí? Déjame ver si hay más alguna cosa. Sí, las preguntas pueden ser también, ¿cómo vas a viajar? O ¿cómo es que viajas? ¿Sí? Tenemos estas dos opciones de preguntas. Conductor, ya he dicho, aparcar, ya he dicho, carnet de conducir, ya he dicho. Sí, dicho. Seguimos. Entonces aquí tenemos los carteles, ¿sí? Stop, que é parar, né? No prosiga, no siga, no pase. Stop, pare, né? Pare o coche. Esta, que é passo de peatones, olha lá que eu falei dos peatones, dos pedestres, né? Que é a faixa de pedestres, eles chamam passo de pedestres. Ceda el passo, ou seja, dê a preferência, né? Semáforo verde, passar. Quando tá verde, a gente pode atravessar, né? Passar, seguir. Semáforo andar, no passar, né? Amarillo ou andar, não passe. E semáforo rojo, que em espanhol vocês já sabem que é vermelho, não é roxo, roxo é morado, né? Como já vimos. No passar, que não passa, né? Não pode passar quando está rojo, ¿sí? Seguimos. Bueno, y la última parte, para no perder la costumbre, né? Tenemos 3 atividades, ¿sí? 3 ejercicios. Son fáciles, no son difíciles, ¿sí? Aqui, em uno, passe as palavras abaixo para o espanhol, conforme foi aprendido na lição. Então, carro particular. Esse eu não falei, né? Mas carro vocês já sabem que é coche, tá? Então, coche particular seria coche privado, ¿sí? Micro-ônibus. Esse é fácil, porque se autobus é ônibus, micro-ônibus vocês vão deduzir, ¿sí? Habilitação, eu já falei o que é, né? Já falei. Moto, é a mesma coisa. Ônibus, já lo sabem. Trânsito, já falei. Estacionar, já falei. Dirigir, já falei. E motorista, já falei, ¿sí? Então, agora, em 2 van a ser o seguinte. Complete as frases com as palavras do quadro. Então, temos em coche, en moto, en avión. Então, vou a viajar porque me gusta volar. Lembrei da música italiana. Volare. B, sempre vou ao trabalho. Es más rápido y económico. C, hoy he venido. Olha lá o E, que eu falei algumas... Não sei se eu já falei em alguma aula. Esse aqui é mais complicadinho, mas quando você tá falando de yo, é E, tá? Quando é o outro, é A. Mas isso não vem ao caso, sei nem porque eu tô falando isso. Hoy he venido. Aí vocês vão completar aqui também, tá? Com um desses 3. E a atividade 3 é responda as perguntas. A, como se chama a pessoa que conduz um veículo? Já falei também, que é a mesma coisa que motorista, né? E B, qual é o nome do documento necessário para conduzir um coche? Também já falei, ok? Vale? Então, personas lindas, é solo esto. Si tu já tienes edad para sacar el carnet de coche, sáquelo, porque es muy bueno, ¿sí? Es una sensación de libertad, no depende más de las otras personas, puedes salir para donde quieras, puedes marchar, puedes salir de copas. Salir de copas seria sair para passear, ir para uma baladinha, enfim, tá? Puede visitar a um amigo, puede marcar uma cita, ir por conta própria, ¿sí? Cita encontro, tá, gente? Então, é isso, pessoal. Eu acho que eu acabei, já falei tudo que eu tinha que falar. Do rickshaw também, ele é usado também em outros países, porque ele é ecológico, tá? É um meio de transporte ecológico, assim como a bicicleta, sim? Já falei tudo que tinha que falar hoje.
Ah, sim, faltou uma coisa. Ciclovia. Eu não falei dessa palavra. Ciclovia, ela pode ser caminho de bicicletas, sim? Que a ciclovia é por onde só passa a bicicleta, né? Sim, vale, agora sim. Terminei. Quédate con Dios. Buen final de semana, buena semana. Y es esto. Hasta la próxima clase. Besos en sus corazones. Peatones. Chao.